Boa noite, alunos. Dando sequência ao tema ação penal, conversamos no nosso último vídeo, a respeito da ação penal pública condicionada à representação da vítima. E um dos exemplos é o crime de ameaça, tá? E eu gostaria de continuar trabalhando hoje a respeito da ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nós temos como exemplo o artigo 145, parágrafo único do Código Penal. São crimes, por exemplo, crimes voltados contra a honra do presidente da República. E por ser o presidente da República um representante de uma nação, então o artigo 145, parágrafo único, diz que realmente só se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Prazo. Eu disse para vocês que a ação pública condicionada à representação da vítima, ela possui prazo decadencial, ou seja, perdeu aquele prazo, não tem mais jeito. Mas aqui, na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, a lei não prevê prazo, tá? E retratação, e a respeito do Instituto Retratação, nós temos duas correntes. Uma corrente diz que a requisição do ministro da Justiça é irretratável. É uma corrente, na verdade, defendida por Fernando Tourinho, por Capês, por José Frederico Marques, entre outros. Então ele fala, olha, não cabe retratação, não cabe perdão aqui não. E nós temos outra corrente que diz que a requisição é retratável sim. É uma corrente defendida por Damásio de Jesus, Carlos Frederico Nogueira, entre outros. E aí você me pergunta, e o Código Penal? O Código Penal, esse é o artigo 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal, há previsão de que a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça é irretratável. Então, nós temos esses dois posicionamentos, mas o posicionamento do Código Penal, ele é um tanto quanto claro no sentido de que essa requisição ela é irretratável. Agora, prosseguindo, encerramos aí a trabalhar, encerramos aí as principais informações acerca da ação penal pública. Entendemos que a ação penal pública, ela tanto é incondicionada ou condicionada, e a condicionada, ela também pode ser condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça. E agora nós prosseguimos para conversar um pouquinho mais sobre a ação penal privada. A ação penal privada, como eu já mencionei, a peça é queixa-crime e o titular dessa ação é a vítima, E nós podemos, na verdade nós temos previsão legal no seguinte sentido, existem alguns casos em que na ação de ação penal privada, em que a vítima ela pode ser substituída em alguns casos. A vítima pode ser substituída
pelo CAD. C de casa, A de amor, D de dado e de ímpar, CAD. O que significa CAD? Cônjuge ou companheiro, descendente, ascendente ou irmão. Então, nós temos aí esse CAD, né? É uma sigla que nos remete a lembrar quem a vítima pode ser, por quem a vítima pode ser representada. Vamos iniciar conversando sobre os princípios específicos da ação penal privada. A ação penal privada, nós temos previsão, né, de alguns princípios que norteiam a ação penal privada. O primeiro princípio que eu quero destacar é o princípio da oportunidade. O que significa esse princípio? Significa que a vítima, ela não é obrigada a propor, né, a propor essa ação penal, né? Por quê? Porque por conta do princípio da oportunidade. Então, ele também é, na verdade, conhecido como princípio da conveniência. Ainda que haja provas da autoria, da materialidade, de quem foi, pode o ofendido preferir não os processar. Então, o ofendido, por ser um crime de ação que há previsão no tipo penal, que a vítima, né, que é privada, que é de ação penal privada, a vítima, por mais que haja provas, ela pode pensar, olha, eu não quero os incriminar, os processar. Processar quem? O autor. Então, nestes casos, há um acordo e com o seu livre arbítrio. Então, a vítima, ela tem esse livre arbítrio se ela vai ingressar ou não vai ingressar com essa ação penal. Por quê? Por conta do respeito ao princípio da oportunidade. Um outro princípio é o princípio da disponibilidade da ação. Aqui nós temos a vítima, ela é chamada de querelante. Por que querelante? Porque qual é a peça que a vítima vai propor? É uma queixa-crime. É uma terminologia jurídica. Então, a vítima ela é chamada de querelante. Há previsão legal nos artigos 51 e 60, 51 e 60 do Código de Processo Penal e também o artigo 576 ou 576 do Código de Processo Penal, no seguinte sentido de que o querelante ou a vítima, ela pode desistir do prosseguimento da ação por ela intentada. Então, essa vítima realmente, ela tem esse livre-arbítrio. E um terceiro princípio é o princípio da indivisibilidade. De todos os princípios, eu falo que esse é o mais importante, porque ele está consagrado no artigo 48 do Código de Processo Penal e diz que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo a todos. Então, em um crime em que há pluralidade de autores, a vítima ela não tem esse livre-arbítrio de dizer eu quero oferecer queixa somente contra A. Contra B e C não quero. Ela não pode. É contra um e é contra todos, tá? Então, espero que todos tenham entendido e bons estudos.